E como o próprio presidente já anunciou, agora tem a avaliação, a análise de tudo que foi dito aí na live de hoje. Foram vários assuntos, né, abordados pelo ministro Bento, pelo presidente Pedro Guimarães e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, desde questões políticas, econômicas, até as questões da área da saúde e da pandemia. São muitos assuntos para a gente destrinchar. Para isso estão aqui já Guilherme Fiuza e José Maria Trindade. Começo com você, Zé, o que destaca da live de hoje? Pois é, eu não me canso de dizer que é uma coragem de um presidente da República vir prestar contas, que isso é uma prestação de contas do que está acontecendo, do que ele pensa. Eu te confesso que eu nunca vi um presidente da República de forma transparente fazer isso sistematicamente, né? Sistematicamente, toda quinta-feira. Eu confesso que no início eu duvidei que ele fizesse isso, mas ele mantém até quando viaja. Olha, Vitor, inicialmente ele falou da corrupção, né? Explicando aquela fala lá de acabar com a corrupção, ele dizendo exatamente que o governo estava imbuído desse processo. Exatamente por isso que eu perguntei ao ministro de Minas e Energia, né? Que é uma área que tem muitas estatais, muito dinheiro envolvido, e a famosa Petrobras. E ele dizendo que tem um trabalho que apoia, inclusive, a investigação da Polícia Federal e confirma o que eu venho dizendo aqui sobre o trabalho da Controladoria, que tem funcionários no gabinete, nos ministérios, não é para espionar, não, é para orientar os ministros, para orientar os chefes de departamento como fazer compliance, como fazer o combate à corrupção. É o dinheiro do público, o dinheiro público, né? O dinheiro do povo, que na verdade o dinheiro público não existe, é o dinheiro do povo, para acompanhar em tempo real a distribuição. Agora, sobre obras que o presidente está entregando, que o governo está entregando, algumas inacabadas e faltando muito pouco. Aí muita gente me pergunta, mas por que os governos não acabam as obras? Ficam obras ali, tem obras paradas e com 5% de processo faltando e a obra não acaba, chega um ponto que não acaba. É porque não tem os 10%. Aí o governo nenhum quer continuar a obra do outro, porque ele já pagou lá no projeto, na origem. E aí o presidente Jair Bolsonaro determinou, e isso faz parte do processo de entregar obras de outros governos que estavam parados e que ele está continuando. Então, isso é muito importante. Sobre o Jorge Oliveira, o Jorginho, como costuma dizer intimamente o presidente, ele é de longa data colaborador do presidente Jair Bolsonaro, PM daqui do Distrito Federal. E agora vai para o Tribunal de Contas da União. Lá se transformou ali num paraíso de ex-deputados, né, ex-senador e comandado por políticos. É bom que o Jorge Oliveira vá exatamente para o Tribunal de Contas da União. O tribunal é composto por nove ministros do Tribunal de Contas da União, 6 indicados pelo Congresso, 3 da Câmara e 3 do Senado, 2 técnicos do próprio TCU, acho bom isso, e 1 do presidente da República. Veja que desproporção. Mas mesmo assim, vai o Jorge Oliveira para o Supremo Tribunal Federal. Sobre o Batiste, o presidente reafirma que a história de que a indicação do Cássio Nunes não despreza as ações dele, e o presidente apenas explica que ele não tinha nenhuma informação sobre isso. Agora, é interessante que o presidente revelou aqui, né, alguns, se ele for observar os absurdos que existem no governo, que vieram nos governos, ele ficaria aqui um dia falando. Cada ministério, cada estatal tem um monte de absurdo assim. Veja o que ele falou. Um hangar para guardar um avião, hangar é uma garagem de avião. R$1 milhão. O avião não vale R$1 milhão. Você vê claramente que tem suborno na história dessa, né? Aí a Petrobras, 5 milhões de patrocínio de uma bandeirinha no capacete de Fórmula 1, né? É de desconfiar mesmo. E o ministro reafirmando, né, que trabalha todos os dias, e tem que trabalhar mesmo contra a corrupção, porque isso é um mal que está ali implantado na base de todo o governo, municipal, estadual e federal. O governante não deve roubar e nem deixar roubar. Esse é o trabalho. Mas existem países, presidente, onde há
prisão perpétua, outros até pena de morte, fuzilamento por corrupção. E mesmo assim tem corrupção, para se ter uma ideia de como esse é um processo arraigado. Sobre privatização, o presidente reafirma, né, que vai privatizar e tem a coragem para falar a verdade. Gente, o vírus vai ficar aqui, ó, o presidente falou, 2 anos. É preciso se cuidar ali, mas daí a ficar 2 anos em casa, trancado, não tem dó, né? É isso, Vitor. Basicamente são os pontos que eu destacaria. Perfeito. E você, Fiuza? Pegando essa parte da pandemia, de fato ele afirmou, eu acho que não tinha ouvido ele dizer com tanta ênfase, que não teria chegado a fechar escolas, né? Não teria fechado escolas em nenhum momento, citando realmente os baixos, quase nulos, né, índices de contágio e de letalidade abaixo de 40 anos. Certamente ele conhece a experiência da Suécia, que é a mais eloquente nesse sentido, né? Sem lockdown nenhum. E, evidentemente, que o presidente está nesse momento em que a sociedade paga outros preços humanitários também, né? E econômicos e sociais, desse represamento, né, do funcionamento da sociedade pela estratégia de lockdown, uma estratégia que era uma hipótese, né? O presidente está firmando que discordou desse processo, evidentemente conclamando a sociedade dentro do que ele pode fazer diretamente, dentro do que ele pode fazer o apelo para a volta da circulação das pessoas com os devidos cuidados, sem deixar ele, presidente, de fazer as críticas ao ex-ministro Mandetta, né, que foi quem liderou, digamos, o início das diretrizes de trancamento e distanciamento social, que hoje o presidente vê, muitos outros também veem, como excessivas, né? Vitor, destacaria também, quer dizer, nesse aspecto da questão de corrupção, tem um debate aí muito misturado a partir da indicação do desembargador Cássio Nunes para o STF. Sobreveio um debate muito misturado, com princípios, valores, lava-jato, e a verdade é que o presidente ficou sob ataque de muitos daqueles que são aliados dele. E ele esteve nessa live, o presidente Bolsonaro, com o nervo exposto. Ele é sempre muito espontâneo, né? É sempre muito ali aguerrido na maneira de se manifestar, mas eu acho que hoje eu não tinha visto ainda com essa intensidade, né? Ele estava realmente com o nervo exposto, reagindo a certas teses que foram sendo montadas sobre o significado desta nomeação para o STF, que muita gente chamou de traição, muita gente chamou de decepção. E ele foi pegando ponto a ponto, né? Quer dizer, essas teses aí de que o desembargador Cássio seria alinhado com o PT, né? De fato não há, a questão da nomeação dele não diz nada sobre isso, nem nenhuma outra decisão diz. Mas, como falei, formou-se uma mistura de críticas, e eu acho que esse, para mim, foi o principal ponto da live do presidente. Ele foi muito enfático, eu acho que ele não teve muita preocupação de não ser duro com esses seus apoiadores que o criticam, né, na opinião dele, injustamente. Ele foi bem duro, aliás, com esse tipo de crítico, né? E ele ele usou essa expressão de direita burra, né? Ele estava ali muito, muito irritado e usou essa expressão, a direita burra, que não reflete, que não percebe, que está fazendo uma crítica irrefletida, né? O presidente, em parte, ele é responsável por essa questão, porque, na verdade, a dicotomia direita-esquerda, para explicar tudo, para explicar quem são as pessoas, a boa-fé ou a má-fé, o que elas querem na vida, quais são os princípios, é uma dicotomia burra. Isso, na minha opinião. Então, eu acho que o presidente está se ressentindo agora do transbordamento desse lado que é superficial, né? Que você pega alguns decalques, algumas frases, né? De fato,
essa análise da pessoa do Cássio Nunes Marques foi feita, tem sido feita de uma maneira bastante superficial, né? Apesar de ser muito justo que você queira criticar o perfil por ser alguém que tem muito trânsito com os políticos, dentro do próprio STF, daqueles que o país não está aprovando a ação. Então tem uma série de críticas nesse sentido, mas eu acho que a turma que veio com mais raiva, trazendo essa ideia de irritação com o presidente, decepção com o presidente, etc., é aquela turma que de fato está pensando menor, está pensando no que são ali os decalques, né? O que são as etiquetas da direita. E isso é muito pobre, isso é muito insuficiente para quem não quiser afirmar os ideais e os princípios verdadeiros, chamando as coisas pelos seus nomes: liberdade, honestidade, pragmatismo, inteligência, etc. Né? Então, por causa disso, o presidente estava reagindo e puxando a conversa para esses valores, especialmente em relação à ética. Né? E aí falou disso, que a gente já tem ouvido, de um governo, de uma administração que ele não tem tolerância alguma com a corrupção, citou isso que o Zé já comentou sobre um patrocínio milionário para a Fórmula 1, que ele foi lá pessoalmente indignado e achou absurdo. E eu acho que a montagem da equipe dele, ele está querendo demonstrar que foi uma montagem inteiramente feita com esta preocupação real, direta, contra a corrupção. Né? Então está querendo meio dizer, vocês estão dando uma volta ao mundo para dizer que uma indicação ao STF pode ser, quem sabe, uma complacência minha com um esquema de corrupção. Olhem para o que eu estou fazendo, olhem para o meu governo, olhem para os meus critérios. Ele estava ao lado do ministro Bento, que inclusive falou sobre a questão da Petrobras, que cessou de fato, até onde se sabe, e ele está dando essa reportagem, os escândalos de corrupção. Eu citei na pergunta esse recente, que de fato foi até 2018, se eu não me engano, e o ministro Bento fala que a companhia está batendo recorde no pré-sal e que esse tipo de escândalo não está mais acontecendo no governo.